Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Totally News. Eu sou o Kelvin Farias, seu careca favorito, e aqui eu falo de carro todo santo dia, às 19 horas para ligar sua janta, e eu tô muito bom. Você tá bom aí também? Espero que esteja. E ao fundo você está vendo aí um BYD King, carro que eu divulguei em 2024. Foi por dinheiro, isso ficou muito bem claro, era um publis, ok? Então esse vídeo não tem nada a ver com o meu histórico envolvendo esse BYD King, ok? Isso aqui são novas notícias que não tem relação alguma. A notícia vem do Carscoops, onde diz que escândalo de carros elétricos da China mostra como foi fácil enganar o sistema. Ao fundo vai passar aqui enquanto eu vou lendo o BYD King e também o carro da Xiaomi. Tá aparecendo o nome do arquivo aqui em MP4, né? Que é o outro carro também que o CEO da Ford disse que esse carro é mais bem construído que os carros da América. E eu acho que ele só disse isso porque ele sabe o quão bosta os Ford são fabricados, né? Tem outro vídeo aqui no canal também recentemente onde eu falei sobre essa crise de qualidade da Ford. Enfim, as imagens de fundo são só para exemplificar. Eu quero ler aqui junto com vocês aqui essa matéria que tá no meu outro monitor para eu entender o que é esse novo escândalo aí envolvendo a BYD na China. Não tem a ver com a BYD do Brasil, que isso fique bem claro, ok? Mas eu gosto de falar mal da China, né? Então vamos lá, vamos descobrir o que é essa história. A matéria do Carscoops, que vai estar aqui na descrição deste vídeo, diz que a BYD recebeu 143 milhões de yuans, o que na conversão no dia 14 de julho, que é de quando foi feita essa matéria, dava 20 milhões de dólares. Isso foi o que o governo deu para a BYD em subsídios para apenas 4.900 carros. O que seria então dar cerca de 4.080 dólares de bônus do governo, né, isenções fiscais e tudo mais, por carro. Vamos ver se esse valor é grande, o quanto está parecendo que é, né? Vamos ver aqui. A indústria de veículos elétricos da China tem visto um crescimento explosivo nos últimos anos, e grande parte desse impulso foi alimentado por generosos incentivos governamentais. E quando usam o termo incentivo governamental, na prática é o governo tomando dinheiro das pessoas por impostos para poder dar para as empresas que ele escolhe. Na prática é o pior tipo de corporativismo que existe para mim. Eu odeio esse tipo de prática, eu não concordo com nenhum tipo de incentivo governamental para nenhum tipo de indústria, nem mesmo para aquelas indústrias que eu gosto, porque se o governo gasta dinheiro com alguma coisa, esse dinheiro veio de origem de impostos ou de emissão de títulos de dívida, o que gera inflação e também sai na conta do povo. Então, quando o governo incentiva uma indústria que ele escolheu, ele tá tomando dinheiro dos outros para poder fazer isso, então eu não concordo em nenhum caso. A minha posição ela é ética e não de esquerda e direita nesse caso. Eu nunca não consigo pensar em nenhum cenário onde um incentivo estatal eu concorde com ele, ok? Deixando isso bem claro a minha posição, porque aqui não tem a ver com Lula e Bolsonaro não, minha posição é anti-estado. Se você não tem obrigação nenhuma de concordar, eu estou informando a notícia e dando minha opinião ao mesmo tempo, né? Então, voltando a ler, eu vou deixar bem claro quando eu tô lendo e quando eu tô opinando, tá bom? Então, voltando para a matéria aqui, embora esse tipo de apoio tenha ajudado a estabelecer a China como uma potência global de veículos elétricos, revela um olhar mais atento que nem todos os subsídios foram justos ou adequados. Ok, isso é o que o Carscoop diz, continuando aqui. Até mesmo alguns dos maiores nomes do país no segmento de carros elétricos, incluindo BYD e a Chery, teriam recebido fundos aos quais não tinham direito. Uma auditoria ao programa de subsídios aos veículos elétricos da China, abrangendo os anos de 2016 até 2020, descobriu que cerca de 864 milhões de yuans, cerca de 121 milhões de dólares nas taxas de câmbio atuais, foram distribuídos para as montadoras que não atendiam aos critérios de qualificação. A Chery, por exemplo, reivindicou 240 milhões de yuans, cerca de 33 milhões de dólares, para aproximadamente 8.860 veículos elétricos e híbridos que não eram elegíveis para o subsídio. Além disso, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China revelou que 143 milhões de yuans, cerca de 20 milhões de dólares, em subsídios foram fornecidos à BYD para apenas 4.900 carros. Não há nenhuma palavra sobre se esses subsídios tiveram que ser devolvidos às autoridades ou se os valores excedentes foram deduzidos dos pagamentos recentes, conforme relatado pelo portal Bloomberg. Cara, isso aqui é pesado, hein? Isso é complicado, porque pagaram muito dinheiro
para poucos carros que não eram para estar no programa de incentivo, e não tem nenhuma informação se esse dinheiro foi devolvido ou não, né? Então, na prática, foi um sistema de redistribuição de riqueza, né? Onde o dinheiro saiu do cidadão chinês, foi para o governo ditatorial comunista chinês, e esse dinheiro foi para as mãos das empresas que esse governo escolheu. É assim, para mim, eu não consigo ver nenhum ângulo onde isso foi ético, sabe? Eu acho isso errado em tantos níveis. É ridículo, cara, ridículo. Curioso, né? BYD e Chery, né? As duas operam no Brasil também, né? Essa matéria não cita o Brasil, mas são duas empresas que operam no Brasil. Curioso. Não estou alegando nada, mas só acho curioso, né? Será que talvez os carros dessas duas marcas que vieram ao Brasil, será que são eles que não faziam parte dos subsídios? Porque o subsídio é do governo chinês, então teoricamente teria que ser para carros da China. Não estou alegando nada, só estou aqui divagando e pensando aqui, ok? Que isso fique bem claro também. Continuando aqui a matéria aqui do CarScoops, a China lançou o seu programa de subsídios aos veículos elétricos no início da década de 2010 e forneceu até $8.400 por carro, o que seria 60 mil yuans. Esse desconto foi pago a granel aos fabricantes que poderiam então utilizar o desconto para reduzir os preços para os clientes, né? Porque, agora voltando para minha opinião, né? Esse negócio do subsídio, caso não tenha ficado muito claro, imagina que esse BYD que tá aqui, ó, esse Xiaomi SU7 aqui, ó, imagina que ele chega no Brasil por R$200 mil, e aí o governo dá um incentivo, né? Dá um subsídio para carros elétricos de 20 mil, e aí o preço final para o consumidor foi de 180 mil reais, porque esses 20 mil que faltavam, o governo deu para a montadora como uma forma de incentivo para que esse carro venda mais, né? Então, é um controle artificial de preços, é uma criação de uma falsa demanda, porque nesse exemplo que eu dei, se esse carro custasse 200 mil e não estava vendendo e só vendeu por conta do subsídio, é uma criação de demanda falsa feita pelo governo, é uma distorção de mercado, é o governo mexendo no capitalismo e depois culpando o capitalismo quando a bosta dá errado, entendeu? É por isso que eu não concordo com esse tipo de coisa. E o incentivo ao carro elétrico, o pretexto governamental para ele é de que esse carro vai poluir menos e a sociedade vai ganhar um bem com isso, né? Mas aí, quando acontece que nem esse caso, onde foi pago indevidamente, é a sociedade também que arca com o prejuízo, né? Então, por isso que eu nunca vou concordar. Então, continuando agora a matéria, vou ler novamente. Então, aconteceu que com o programa, esse programa aí de descontos, era um programa que era abundante em fraudes, e só em 2016 foi relatado que dezenas de empresas reivindicaram fraudulentamente cerca de 9,3 bilhões de yuans, o que seria aproximadamente 1,3 bilhão de dólares em subsídio. Estamos falando na casa de bilhão já. Beleza, 1 bilhão de dólares em subsídios fraudulentos. Olha o quanto saiu do bolso do cidadão chinês, hein? Olha isso. Eu acho que eu preciso deixar cada vez mais claro nos meus vídeos que quando eu faço críticas aqui à China, é com o governo chinês e com a conduta de empresas chinesas. O cidadão chinês, que na sua maioria são tudo pobre, ferrado até hoje, o cidadão não tem culpa necessariamente, porque é um governo ditatorial, né? Então eu acho que se tem uma coisa que eu falhei nos vídeos onde eu falei mal da China é de não deixar bem clara essa divisão. O cidadão não tem culpa. Eu não sou xenofóbico porque eu não culpo o cidadão chinês, eu culpo o governo chinês. Isso aqui é uma incompetência do governo chinês que torrou 1 bilhão de dólares de subsídios falsos e não foi atrás de recuperar. Tá parecendo o governo brasileiro, velho, que perdeu lá foi 90 bilhões do INSS e que também não foi atrás de recuperar. Ah, mas tá recuperando agora. Tá recuperando com emissão de títulos de dívida, que na prática quem paga esse juro é o cidadão da mesma forma, né? Então é bizarro, né? A gente não tá numa ditadura comunista declaradamente como a China, mas os dois governos têm o mesmo nível de incompetência quando o assunto é fraudes entre as amiguinhas do governo. É bizarro esse paralelo, bizarro. Continuando a ler a matéria agora, cortou minha opinião. Os funcionários do governo estão mantendo um olhar atento sobre o mercado local de veículos elétricos. As marcas de automóveis foram instadas a parar a guerra de preços em curso e parar de usar metas de vendas duvidosas para aumentar os volumes. Ué, mas as marcas chinesas não estavam contra-argumentando
contra as acusações de dumping, aqui tá dizendo que o governo instrui as montadoras a parar de ficar brigando por preço. Ué, achei que não tava acontecendo dumping, então tá acontecendo dumping de fato? Olha só, é aqui que você vê as incoerências, né? Nossa, agora que eu tô lendo direito aqui, gente, agora eu estou lendo a matéria, tá? Foi recentemente revelado que muitas empresas estão fornecendo para novos concessionários aos montes, né? E aí por isso que eles estão batendo recorde de vendas. Eles estão dizendo aqui na matéria que tem muitos veículos vendidos como veículos usados 0 km. Eu vou de novo, não estou acusando nem fazendo nenhum tipo de alegação com provas, mas eu acho curioso que, pelo que está dizendo na matéria do Carscoops, os carros envolvidos nos subsídios ilegais seriam carros usados de quilometragem zerada, e é justamente o caso de alguns carros chineses que vieram para cá, com os quais eu tive contato, onde eles chegavam aqui 0 km, lacrado, 0 km, só que poucos meses depois saíam novas gerações na China. Tem muitos carros chineses aí que eu conheci que chegaram no Brasil porque não venderam lá, e eles seriam meio que descartados lá e vieram para cá antes de sair de linha lá na China. E é justamente esse tipo de carro, que é um carro que era para sair de linha e não vender o 0 km, que é o que não caberia no subsídio de acordo com a matéria do Carscoops. Então, eu não estou acusando, eu só estou achando uma coincidência enorme essas semelhanças de caso entre os carros chineses que eu soube que vieram para o Brasil que seriam descartados, e justamente esses são os que não entrariam no subsídio chinês, e justamente esses que causaram $1 bilhão de prejuízo para o governo chinês, prejuízo que vai ser recobrado como? Cobrando ainda mais impostos da população chinesa que é inocente nessa história e só toma naquele lugar. Convido a todos que neste canal já comentaram defendendo a China para que vão lá morar. Vai lá morar na China e vai lá morar nas favelas chinesas, vai morar lá, vai pagar imposto lá e aí você banca essas fraudes aqui, ok? É só isso. Eu não preciso debater, eu não quero mudar a opinião de ninguém, mas se você não concorda comigo que isso aqui é um escândalo nojento, que você vá lá então trabalhar e bancar o governo chinês. Vá você lá bancar a incompetência deles, ok? Se pra você isso é normal, porque eu olho isso e eu não acho normal. Tal como as merdas que têm sido feitas no governo brasileiro também, eu não acho normal. E eu estou já cansado de pagar as bostas que os governos brasileiros têm feito, e eu pretendo um dia sair daqui, porque eu não concordo. Simples assim. De novo, a matéria do Carscoops está aqui na descrição. Eu não estou alegando nada com provas, eu só estou traçando alguns paralelos que são coincidências. E é isso, fica a minha reflexão. Essa foi a notícia e a minha opinião. Deixa a sua aí embaixo. E veja o caso desse carro que eu usei de exemplo ao fundo, que é um carro da Xiaomi, que não tem nada a ver com o escândalo aqui, pelo menos de acordo com a matéria. Veja o vídeo desse carro, onde eu falo sobre como o recorde desse carro foi manipulado, e esse carro tem um defeito crônico que nenhuma outra mídia tem relatado, né? Veja aí, vou deixar o link aí do recorde fraudulento, e nos vemos amanhã com mais um vídeo. Um abraço.